Eu só dei uma pincelada aqui hoje para vocês, usando essas 3 citações do profeta, não é? Onde o profeta mostra que a partir da sexta dimensão é possível ver o corpo de Jesus físico. O corpo físico de Jesus, literalmente falando, é possível enxergá-lo lá. E este é o sinal, diz o profeta, que Deus lhes deu para saber quando é que eles vão sair. Quando eles veem aquele corpo se levantar do trono, eles sabem que é a hora deles descer junto. Não é? Irmão, tem tanta coisa aí maravilhosa para você olhar, mas o que eu acho mais tremendo é que o profeta disse que a carne que Deus está usando hoje, ao invés de ele usar o Messias, ele está usando os Messias. Ao invés de ele estar usando um ungido, ele está usando os ungidos. Ao invés de ele estar usando um homem, ele está usando várias pessoas, homens e mulheres cheias do Espírito Santo, santificados pelo seu sangue, para que ele pudesse realizar as maiores obras. Meu irmão, esta é a glória do Evangelho. Esta é a glória de Deus nesses dias finais. De que ele seria capaz de conseguir para si uma noiva que seria tão igualzinha a ele, assim como o marido é igual à sua esposa, cumprindo assim Lucas 17:30 e também São João 14:12. Maiores obras do que esta, vós as fareis. Não é verdade? Porque, como nós já temos falado aqui, o ministério de Cristo foi manifestado em um profeta, mas o ministério de Cristo se repete nos dias da noiva, cumprindo assim o ministério da mulher, o ministério da noiva, o ministério de juízo, o ministério de testemunho para o mundo, e aqui estamos nós. Aqui estamos nós, 50 anos depois, mais de 50 anos depois, onde é que nós estamos parados, irmãos? E o povo ainda está na imaturidade, o povo ainda está querendo voltar ao velho sistema, o povo ainda está querendo se agarrar à ideia de uma liderança humana, o povo ainda está querendo se agarrar a algo que já foi comprovado que é falido. Todos os sistemas humanos são falidos. Nada foi aprovado por Deus. A única coisa que foi vindicada por Deus foi esta mensagem. Mas depois desta mensagem ter sido vindicada no profeta, está na hora desta mensagem ser vindicada nos que vieram após o profeta. Malaquias 4, 5 e 6, tem 3 pessoas que aparecem lá. Deus, o profeta e os filhos convertidos. Deus não precisa provar nada para ninguém. Tudo que ele fez, ele conseguiu para a sua noiva. Ele mostra o exemplo em seu profeta, mostrando que o sangue de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus é capaz de trazer-nos a uma obra completa, uma obra consumada. Mas depois que a obra é consumada, agora Deus tem que mostrar a mesma etapa, o mesmo estágio que se cumpriu na vida do profeta, tem que acontecer na noiva. Nós estamos vivendo nos dias em que Deus tem que vindicar o seu povo. Irmãos, o que acontece hoje? As pessoas não conseguem identificar onde Cristo está. As pessoas não conseguem identificar, elas não têm uma mente sadia para identificar onde é que está o Messias. O Messias está na terra. Segundo todas, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos mostrar que o Messias está na terra no tempo presente. Mas a pergunta é onde ele está? Quem é que é capaz de discernir o corpo do Senhor? Quem pode identificar onde esse Messias está? As pessoas, aqui está o erro das pessoas, elas não conseguem identificar aquilo que elas ouvem pelas Escrituras. O único teste que resiste nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, irmãs, é se aquilo que você está ouvindo compara-se com a palavra de Deus, é vindicada pela palavra de Deus. Mas as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Logo, quando se deparam com o que está aí fora, não conseguem ter um discernimento, porque não conhecem a palavra, não têm amor pela palavra. A letra, irmãos, as denominações têm muito mais letra do que nós. Nós não somos páreo para as denominações em letra. Eles conhecem o hebreu, eles conhecem o grego, eles conhecem as palavras que nós nunca sonharíamos em aprender. Eles são muito melhores do que nós, na letra. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, olha os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Nós nem sequer precisamos da nossa inteligência para entender a palavra de Deus. O que Jesus disse para Pedro, quando ele perguntou para eles, quem vós dizei que eu sou? E um disse, tu és Jeremias, um dos profetas, e foram dizendo, mas quando Pedro disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, o que ele disse? Olha, Pedro, não foi a tua inteligência que te revelou isso. Em outras palavras, você está pensando que Deus precisa da tua inteligência para ele revelar a sua palavra para você? O profeta cansou de falar para nós, a Bíblia cansou de mostrar os exemplos para nós, que Pedro sequer conseguia assinar o seu próprio nome. Pescadores, ignorantes,
Homens que não tinham educação nenhuma, não sabiam fazer nada. Você não precisa da sua inteligência. Deus não quer a sua inteligência. Deus não precisa usar o cérebro humano. A única coisa que Deus quer é te batizar com o Espírito dele, dar a mente de Cristo para você, para que você possa entender as Escrituras. O que você está buscando hoje? O que você está buscando? Uma igreja? As igrejas faliram. A Bíblia diz que todas as igrejas, todas as denominações, o que acontece com elas? Todas entram no Concílio Mundial de Igrejas. Todas as igrejas. Só tem um grupo de pessoas que foi tirado desses sistemas, que é parte do rapto. Irmãos, essa igreja aqui de Curitiba, Ministério Luz do Entardecer, se você está pensando, olhando de um ângulo humanístico, isso aqui não vai ser aprovado por Deus. Isso aqui é um lugar temporário onde nós estamos nos congregando, mas a verdadeira igreja do Deus vivo são os membros, os tais quais têm nascido de novo, tais quais têm aceitado a palavra, tais quais têm recebido a revelação da palavra de Deus, estão recebendo o poder de Deus para que nós possamos sair daqui. Fora disso, irmãos, aqui não salva nada. Não salva nada. Você quer saber? Deus não quer usar nem sequer o corpo humano de nenhum de nós. Tanto é que ele precisa transformar. Deus não vai usar esse corpo humano aqui. Deus precisa transformar isso aqui. A única coisa que Deus quer são corações rendidos a Ele, para que Ele possa vir, fazer morada e revelar-se a si mesmo através dessas pessoas. Agora, que dia de confusão tamanha que nós estamos vivendo, que as pessoas não conseguem parar para ter um pouquinho de discernimento e checar as coisas com as Escrituras. Será que as pessoas... Sabe o que eu fico olhando, irmãos? Deixa eu parar um pouco de falar meus estudos aqui. Sabe o que eu fico olhando? Como que as pessoas não têm capacidade de comparar o que elas ouvem? Não conseguem comparar isso com isso. Você não está vendo que isso aqui é falso? O verdadeiro está aqui para mostrar que isso aqui é falso. As pessoas não conseguem identificar, não conseguem ver, não têm discernimento. Irmão, se alguém chegar com um carro, desculpe, sem preconceito, se alguém chegar com um automóvel de uma marca chinesa, por exemplo, e alguém chegar com um carro de uma marca alemã, uma Mercedes, por exemplo, qualquer ignorante, qualquer tapado da parte mais simples que tem nesse país, se você mostrar os dois produtos para ele, qual que ele vai escolher? Qual deles que ele vai escolher? Sem sombra de dúvida, ele vai escolher a Mercedes. Se você pega um telefone, um bom telefone, esses telefones mais modernos, iPhone, que todo mundo conhece, é fácil comparar, e você pegar um telefone chinês, simplesinho, os dois até têm a aparência igual, mas quando você pega um e você compara, você olha um e olha o outro, como que a pessoa vai escolher o pior? Ela nunca vai escolher o pior. Mas quando chega na hora de escolher a palavra de Deus, as pessoas não conseguem escolher. As pessoas não têm cabeça. O que o profeta disse? Que chegaria um tempo onde as pessoas perderiam a sua mente completamente. Sabe o que é perder a mente? Quando você não consegue discernir o bom, o certo e o errado. Quando você não consegue ver o que é certo e o que é errado. Você aceita o errado muito mais fácil do que você aceita o certo. E sabe o que é pior? O certo vindicado pelas Escrituras. O certo que é mostrado de Gênesis e Apocalipse. Não. Esse as pessoas não querem. Mas é o mesmo erro que as denominações fizeram. O mesmo erro que eles fizeram. Veio um homem, na primeira metade da era, mostrando, vindicando, mostrando para eles a palavra de Deus revelada. Irmãos, se você vê a enormidade de absurdos que esse povo, assim chamado povo da mensagem, prega por aí afora, irmãos, como que você ainda para ouvir um negócio desse? Não tem base bíblica nenhuma. Não tem base, não tem menor cabimento. Eu nunca vi o profeta falar coisas que o povo anda pregando por aí. Eu nunca ouvi ele falar. Tudo que nós tentamos pregar aqui para você, tudo que nós tentamos mostrar para você aqui, nós vamos na mensagem. Nós vamos tentar buscar na mensagem, ver onde o profeta falou, onde que está escrito na Bíblia. Fora disso, não há salvação, irmãos. Eu não quero saber quantos anos de ministério, bispo, arcebispo, sei lá quem seja, quantos anos ele tem. Pode ter 500 anos de ministério. Mas se não tiver na Bíblia, irmãos, eu não quero saber. Eu quero saber quem é que está na Bíblia. Mas se você não conhece as Escrituras, aqui que está o erro. Quando é que você lê a sua Bíblia? Quando é que você jejua? Quando é que você tenta estudar a Bíblia? Quando é que você tenta parar para entender esses mistérios? Ah, eu não consigo entender, é muito difícil. Irmão, sabe por que você não está entendendo? Porque você não tem o Espírito Santo. Se você tivesse o Espírito Santo, você ia entender. Não era difícil, não era álgebra para você. Se você recebesse o Espírito Santo, se você tivesse o Espírito correto, você ia identificar as Escrituras. Você ia conseguir comparar uma com a outra e dizer, isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Irmãos,
O profeta diz 5 minutos que eu converso com a pessoa, eu já sei que espírito que ela tem. Não precisa mais do que isso. Agora, as pessoas não conseguem, não têm habilidade de discernir entre a verdade e o engano. E vão ir diretamente ao quê? A grande tribulação. Aí lá na grande tribulação, vão reconhecer que aquilo que eles necessitavam, eles não conseguiram enquanto era tempo. Mas aí já é tarde. O que nós estamos vendo hoje? Irmãos, eu não quero saber o que você tem para me dizer. Se aquilo que você está me dizendo não está na Bíblia, não bate com as Escrituras, eu não quero saber, não estou nem um pouco interessado. Eu estou interessado em saber o que o profeta já disse para nós nas mensagens. O que é que está escrito nas mensagens? Em algum lugar das mensagens, o profeta disse isso que você está querendo saber. Para que você vai gastar seu tempo procurando lá fora? Para que você vai gastar seu tempo procurando? Eu vejo tanta bobagem, tanta falta de senso comum espiritual para você buscar a verdade. A verdade está na mensagem, irmão. Não tem verdade fora da mensagem. Você quer a verdade? Está dentro da mensagem. Se você não achou na mensagem, é você que não olhou direito, você que não viu direito. Mas a resposta está nas mensagens. O profeta disse, fé e rapto estão nas minhas mensagens. E a mensagem do profeta não é uma coisa separada da Bíblia, é a Bíblia revelada. É ele trazendo para nós a revelação completa das Sagradas Escrituras. Agora eu vou mostrar algo para vocês aqui. Vou mostrar algo tremendo para vocês aqui. Entrando na nossa lição aqui, porque eu não vou pregar, né? Pregação nós temos aqui na igreja, mas eu gosto de ensinar. Mas eu estou dizendo, olha irmãos, olha, eu estou avisando, eu estou falando, debaixo da inspiração de Deus. Irmãos, o que nós estamos vendo é uma questão de vida ou morte, não é uma questão de criar uma igreja, chamar um povo, encher nossa igreja, é uma questão de vida ou morte. Se nós não captarmos aquilo que Deus já tem trazido para nós, o que vai acontecer conosco? O que acontece com as virgens nécias? Sabe o que a palavra nécia quer dizer? Sem sabedoria. Por que sem sabedoria? Porque não teve a revelação da palavra. Porque não foi atrás, porque não buscou, porque não se esforçou o suficiente, não se preparou. A Bíblia diz que eis que a noiva tem se preparado. Ela tem se preparado. Ela tem enchido suas lâmpadas. Ela tem lustrado, limpado as suas lâmpadas. Ela tem feito. Agora você vê o povo numa sonolência gigante, corre de uma parte, corre para outra, vai para lá, volta para cá, bate lá. Um dia está pregando uma coisa, outro dia está pregando outra, não sabe nem o que estão falando. Um dia escuta um negócio, acha bonito, sai pregando. Não vão checar com as Escrituras, não vão ver se aquele é o assim do Senhor. E sabe o que você vê? O urim-tumim apagado o tempo todo, não brilha nada. É barulho, 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 barulho que deixa qualquer um doido, deixa qualquer um louco. Mas quando a verdade está soando bem debaixo do nariz deles, eles não conseguem reconhecer. A presença de Deus, mais uma vez, não reconhecida. Irmãos, eu muito pouco estou interessado em saber que Deus usou um profeta lá atrás, se ele não usar nós aqui hoje. Eu muito pouco estou interessado em saber que Deus foi um grande Deus para William Branham, se ele não pode cumprir as grandes obras hoje. Se ele não está conosco hoje, irmãos, bebamos e comemos e vamos morrer. Acaba, esquece, nós estamos perdendo nosso tempo. Se esse Deus não está conosco, em vão nós edificamos a casa. Não é isso que diz as Escrituras? Nós estamos perdendo nosso tempo. Se Deus foi com William Branham como ele foi, e ele não está aqui hoje, então ele não é um Deus verdadeiro. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que acontece hoje? O Messias, Cristo, Jesus Cristo, o profeta diz, o mesmo em princípio, o mesmo em poder, o mesmo em manifestação, o mesmo nas obras, o mesmo nos milagres, o mesmo nas curas, o mesmo na revelação, ele está aqui hoje, exceto o seu corpo físico. Mas aí ele explica, ele diz, olha, o corpo físico, por que ele não está usando o corpo físico dele? Porque ele quer usar o teu corpo físico. Ele quer realizar as maiores obras em você. Ele quer realizar as maiores obras em mim. Irmão, o propósito de Deus foi trazer uma noiva para si, não um profeta para si. Isaac não casou com Eliezer. Que coisa mais bizarra de você colocar Eliezer e Isaac na figura o tempo todo e você não consegue enxergar a noiva. Onde está a noiva de Cristo nesse dia? Onde é que ela está? Eliezer só veio para unir os dois, para apresentar um para o outro, e ele saiu de cena. Agora é a vez da noiva. É a hora de nós entrarmos em cena. É a hora de nós reconhecermos quem nós somos. Agora, uma tonteria que é de deixar qualquer um louco, é de deixar qualquer pessoa doida da cabeça. Por quê? Porque as pessoas ficam dando ouvido às vozes.
Voz, 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 voz. Por que não prestar atenção a uma voz que está vindo direto da palavra de Deus? Por que não pega direto da palavra de Deus? Por que não pega direto da mensagem de Deus? É vindicado por Deus. Ah, não, mas essa nós não queremos, é uma voz chata, é uma voz fanha, é uma voz horrorosa. Né? Essa voz o povo não quer ouvir. A voz de Deus verdadeira o povo não quer ouvir, mas a voz falsa está cheia de gente. Não é? Cheio de gente que vai atrás das grandes vozes políticas, das vozes religiosas, das vozes de demônios, não é? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias seguiriam doutrinas de demônios. Estou falando da Bíblia. E não consegue discernir que isso aí não é bíblico. Agora, quando a verdade chega, a única coisa que as pessoas conseguem fazer é criticar. A única coisa que elas conseguem fazer. Elas só têm que achar alguma coisa para criticar. Vamos descobrir alguma coisa para criticar, porque é muito chata essa mensagem. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe por que as pessoas não se identificam? Porque o espírito que está nelas, e o espírito dos eleitos revelados, é diferente. Quando um eleito fala, irmão, se aquela pessoa que está ouvindo a voz não tem o mesmo espírito que ela, aquele espírito que ela não suporta, não se sente confortável. Ela não se sente agradável na presença de Deus. Porque, irmãos, espírito errado não fica na presença de Deus. Não fica. O profeta fala sobre, eu creio que foi Columba, e o manto do camarada brilhava, não é? Aquele profeta brilhava. Aí o pessoal que era espiritual conhecia o verdadeiro homem de Deus enviado. Agora não estou falando de mim não, irmãos. Eu estou falando de vários homens e mulheres que Deus tem levantado. Eles estão aqui na terra. Quando trouxeram ele na presença de Columba, o que aconteceu? Apagou na hora, sumiu o manto, sumiu o brilho, sumiu tudo. Por que não vem? Por que não vem cara a cara? Porque quando vem cara a cara, ficam silenciosos, porque aquele espírito é preso. É espírito de... Como que fala? É o espírito mudo, não é? Fica emudecido. Você lembra que quando aquele homem que entrou pela janela lá na festa de casamento, não nas bodas de casamento, a Bíblia diz, não senhor, não nas bodas de casamento, isso aí é nos 3 anos e meio, ele entrou durante o casamento, é uma diferença aí. Pode ler lá Apocalipse 19, aparecem as 2 cenas lá. Quando ele entra na hora da realização do casamento, não na ceia, não na hora que eles estavam comendo, na hora que eles estavam na cerimônia de casar os dois. E quando aquele que havia convidado, o noivo que havia convidado, viu aquele homem lá, o que aconteceu com ele? Emudeceu. A Bíblia diz que ele ficou mudo, não falava nada. Por quê? Porque foi trazido na presença de quem? Do próprio Senhor da festa. Foi trazido na presença de quem? Do próprio noivo. Emudecido, quieto, não falou nada. Não fala nada, não aparece nada. Agora, quando vai para os cantos, quando sai por aí no meio dos nécios, quando sai no meio daqueles que não têm preparo nenhum da palavra de Deus, que não têm o menor entendimento da palavra de Deus, sabe por que não tem entendimento da palavra de Deus? Porque não busca. A Bíblia diz, aquele que bate, abrir-se-vos-á. Aquele que busca, achará. Por que não tem? Porque não buscaram. Por que as virgens nécias não tinham óleo? Porque não buscaram. Por que as virgens nécias não estavam preparadas? Porque não buscaram a preparação. Porque não aceitaram trabalhar na hora que deveria trabalhar. Irmãos, a hora de trabalhar é agora. Se quer fazer alguma coisa? Olha, o que nós estamos vendo hoje, irmão? Uma murmuração sem tamanho entre os próprios ministros. Mas é muito difícil e não sei... Irmão, difícil o que é difícil? O que é difícil? Será que é tão difícil chegar na presença de Deus e trazer um alimento para o povo? Será que é tão difícil assim? Entrar na presença de Deus e trazer alimento para o povo? Ou viver a palavra manifestar? Será que é tão difícil? Será que esse Deus está tão milhões de quilômetros de distância que você não consegue ter acesso a esse Deus? Tem coisa errada aí, irmão. Tem coisa errada. Tem coisa muito errada. Não é assim, não. A promessa não era essa, não. A promessa é que o anjo do Senhor estaria conosco. A promessa é que o anjo do Senhor estaria falando através de nós.